renovo, traga, Senhor, restauração neste lugar, para que o teu nome seja glorificado e exaltado. Eu creio, meu Deus, no teu milagre, eu creio, meu Deus, no teu poder. E assim, meu Deus, como naquela madrugada o Senhor visitou os discípulos e disse: não temas, eu sou contigo. Deus está dizendo para você também: não temas, filho meu, não temas, filha minha, Deus é contigo nesta manhã. Então se preocupe em adorar, se preocupe em buscar. Enche agora o teu coração da presença do Senhor. Adore, adore, adore. Profetiza um milagre na tua vida, profetiza um milagre na tua casa, profetiza um milagre no teu lar. Deus está aqui neste lugar, Deus está aqui neste lugar. E tudo que nós colocamos em oração, crendo, nós vamos receber para a glória do Senhor. Oh glória, levanta suas mãos para o alto agora, levanta suas mãos para o alto. Sinta a glória de Deus, sinta a glória de Deus. Comece a adorar, comece a adorar. Seja cheio, cheia, cheio, cheia, cheio, cheia, cheio, cheia, cheio, cheia da presença de Deus. Vai dando liberdade nesta manhã, vai dando liberdade nesta manhã. Se você já fala em línguas, dê liberdade ao Senhor. Fale em mistérios com Deus nessa madrugada. E hoje também é dia de milagre. Se você ainda não fala em línguas, receba agora o batismo com o Espírito Santo. Receba agora o batismo com fogo. Cheio, cheia, cheio, cheia, cheio, cheia da glória de Deus. Oria labaraia suria me canta labanai, ria labaraba suide canta labanai. Adore, povo de Deus, adore, povo do Senhor. Uma só voz, uma só povo, clamando e adorando. E sinta a glória de Deus neste lugar. Oh glória, santo, santo, santo é teu nome. Isso, igreja, vai adorando, vai sendo cheio da presença, vai sendo cheio do Espírito Santo. Agora dê liberdade, glorifica, glorifica, aviva, Senhor, o teu povo. E você que está mais cheio, você que está mais vivo, você que está mais intenso, você que está mais ativo, diga glória a Deus, diga glória a Deus, diga glória a Deus. Isso, enche esse lugar de glória. Diga glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Oria labalá, suide canta labanai, rabalaba suide canta labaraba cheia, ria labaraba suide canta labanai. Adore, adore, adore. Sinta a presença de Deus neste lugar, sinta a presença do Espírito Santo neste lugar. Oh glória, erga suas mãos para o alto. Isso, não se preocupe com nada agora, apenas adore, apenas sinta a presença de Deus, apenas sinta este avivamento que Deus está trazendo para este lugar, que Deus está trazendo no Rio de Janeiro. Hoje é um dia que vai mudar a tua história, hoje é um dia, um divisor de águas. Essa vigília vai ficar marcada no teu coração. Oh glória, adore, 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 dê liberdade, adore ao Senhor nesta madrugada, em nome de Jesus. Aleluia. Diferente é como o vento veemente. Eu vejo línguas como que de fogo pousando sobre o ambiente. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa. Me batiza com fogo, reacende a chama em mim. Me batiza com fogo, reacende a chama em mim. Isso, adore ao Senhor, continue adorando.
madrugada. Seja cheio e cheia da presença de Deus. Peça o batismo com fogo. Peça essa unção, peça poder para Deus essa madrugada. Aleluia. É como o vento veemente. Eu vejo línguas como que de fogo pousando sobre o ambiente. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa. Me batiza com fogo, reacende a chama em mim. Me batiza com fogo, reacende a chama. Peça a Ele, acende outra vez. Acende outra vez tua chama em nós. Aviva outra vez, aviva outra vez. Acende outra vez tua chama em nós. Aviva outra vez, aviva outra vez. Acende outra vez Declare, declare. tua chama em nós. Aviva outra vez, aviva outra vez. A nossa geração tem lenha pra queimar. Pode incendiar e vem me batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar. Pode incendiar e vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar. Dê liberdade, dê liberdade. Adore ao Senhor. Aviva Rio de Janeiro. Oh, glória. A nossa geração tem lenha pra queimar.
Oh glória, glória, que as suas mãos para o alto, de todo o seu coração, aplauda Ele, aplauda, aplauda, aplauda Ele, glorifica o Senhor neste lugar. Oh, ria labalaço, ia labalaba, canta labanai, ria labalaba, suida, canta labanai, mais vivo, mais intenso, mais ativo, é madrugada de avivamento. Oh, ria labalaço, ida, canta labanai, ria labalaba, suida, canta labanai. Adore, adore, adore. Hoje é noite de liberdade. Você tem uma madrugada para dar liberdade ao Espírito. Deixa Ele te encher, deixa Ele te encher, deixa Ele te encher, deixa Ele te encher, deixa Ele te encher. Oh, seja cheio, seja cheio, seja cheio. Sinta o som de Deus neste lugar, sinta o som de Deus neste lugar. Oh, adore, 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 adore. Oh, glória. Oh glórias, oh glórias. Adore a Deus de todo o teu coração, meu querido. Adore a Deus de toda a tua alma. Adore a Deus de todo o teu espírito. Seja cheio neste lugar, seja cheio da virtude, seja cheio do poder. Hoje é madrugada de avivamento. Deus está derramando, Deus está derramando. Não tenha pressa de sair da presença do Senhor. Adore, adore, adore ao Senhor. Adore com as tuas palmas. Isso lá em cima. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Oh, glórias. Oh, glória. Oh, glória. Amém? Quem crê que Deus está aqui? E fala para quem está do seu lado, ainda não acabou não. Acalme o seu espírito. Nós vamos ouvir agora a terceira ministração da madrugada. Porque eu falei que hoje você vai receber de Deus boa medida, recalcada. E a terceira ministração agora vai ser a bênção sacudida. E por fim, a última para fechar com chave de ouro. Você vai sair daqui transbordando. Então vamos ouvir a palavra? Quem quer ouvir? Quer mesmo? Ou prefere dormir? Quer ouvir a palavra? Então é com muita alegria que eu peço que você que pode, tem saúde, fique de pé. Vamos aplaudir bem forte ao nome do Senhor Jesus. E com alegria, quero chamar aqui meu amigo, homem de Deus, pastor regional da Paz e Vida, no Rio Comprido, pastor Alexander, que vai trazer uma mensagem do trono de Deus para as nossas vidas. Aplauda mais forte ao nome do Senhor Jesus. Oh, glória! Corre, pastor Alexander, vem para cá. Vamos aplaudir mais forte ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Povo de Deus, bom dia. Paz seja com todos, amém? Pegue a palavra de Deus, por favor. E abra comigo, por gentileza, em 1 Reis, capítulo de número 18. 1 Reis, capítulo de número 18, verso de número 3. E assim que a amada igreja encontrar, declare conosco, amém. Queria louvar a Deus pelo nosso diretor estadual, pastor Jean Vilela, pela oportunidade. E eu sei que Deus já usou a vida dos meus amigos pastores, os louvores, mas você crê que Deus ainda tem uma bênção para a sua vida? 1 Reis, capítulo 18,
verso de número 3, diz a palavra do Senhor. E Acabe chamou a Obadias, o mordomo. E Obadias temia muito ao Senhor. Quantos temem ao Senhor aqui? Entenda que Obadias agora, ele vai tomar uma decisão muito séria. Porque Jezabel, ela está eliminando todos os servos e profetas do Senhor. E Obadias, sabendo dessa matança dos profetas de Deus, Obadias ele vai tomar uma decisão. E Deus ele só pode usar aqueles que são tementes a Ele. Será que tem uma pessoa temente ao seu lado aí? Então diga para essa pessoa: Deus vai usar a sua vida para algo grande. Você crê que o Senhor tem uma palavra para o seu coração? Então repita após mim em bom som e alta voz, 1 Reis, capítulo 18, verso de número 3. E Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor. E quantos temem ao Senhor aqui? Coloque a Bíblia sobre o teu assento, por gentileza. E vamos aplaudir bem forte ao Senhor e a sua palavra. Isso, vamos aplaudir mais forte ainda. Vamos glorificar bem forte ao Senhor. Isso. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, Deus bendito e Deus todo-poderoso, a sua palavra será ministrada nessa manhã. A Vila da Penha, Rio de Janeiro, Brasil, está te glorificando, Pai amado. Assim como foi profetizado, chegou o momento de receber essa bênção transbordante. Ninguém veio ouvir a palavra do pastor Alexander, mas que o Senhor nesse momento tome os lábios do mensageiro, usando o pregador, e que a palavra do Senhor, ela vá e produz o resultado para o qual o Senhor a tem enviada. Diga amém, Senhor, e diga graças a Deus. Por favor, podeis tomar o vosso assento, por gentileza. Amados, Obadias, ele é conhecido pela palavra de Deus, no verso de número 3, como um homem que temia muito ao Senhor. Quando abrimos a palavra de Deus em Gálatas, abra comigo por favor, Gálatas, capítulo de número 1, Gálatas capítulo 1, versículo de número 10, e eu quero falar um pouco sobre o que é temer a Deus. Gálatas capítulo 1, verso 10, diz a palavra do Senhor: porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Todas as pessoas que temem a Deus, elas não estão preocupadas em fazer e agradar a homem algum. Aqueles que temem a Deus, eles não estão preocupados em ficar bem com o homem, com a autoridade, porque aqueles que temem a Deus, a sua preocupação é colocar o Senhor em primeiro lugar. E eu sei que nessa noite nós temos pessoas que temem a Deus, e eu digo para você, você fez a melhor escolha da sua vida. Diga para quem está do seu lado: não tema o homem, tema somente ao Senhor. Glória a Deus. Salmos 118, por gentileza. Salmos 118. E assim que a amada igreja encontrar, declare conosco amém. Salmos 118, verso de número 6.
diz a palavra do Senhor. O Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. Davi está deixando bem claro que aquele que teme ao Senhor não tem medo do homem. Eu sei que Deus usou a vida do meu pastor, meu amigo, o pastor Vitor, com poder e autoridade. E eu fiquei no meu lugarzinho pensando, meu Deus, não deixe ele aprofundar um pouco mais essa palavra não. O que vai sobrar para mim? Mas Deus estava confirmando. Porque quando você teme a Deus, você é perseguido. Quando você teme a Deus, pessoas se levantam contra a sua vida. Mas Deus está dizendo, por mais que você entrou nessa madrugada, sendo perseguido, atacado, caluniado, Deus está dizendo, não tema esta pessoa que se levantou contra a sua vida, mas coloque o Senhor em primeiro lugar, porque Ele vai te defender e Ele vai te justificar. Só quem crê nessa noite, nessa madrugada, diga glória a Deus. Aleluia. Se for aplaudir o Senhor, pode aplaudir a Ele, Ele merece. Nós não podemos temer ao homem. Pastor, mas o senhor não sabe o que falaram ao meu respeito. O senhor não sabe, me juraram, pastor, e eu estou preocupado. Você tem que saber que existe um Deus na sua vida. E se você se posicionar, nenhuma ferramenta preparada do inimigo vai prevalecer contra a tua vida. E eu quero ouvir um barulho de glória aqui. Aleluia. Aleluia. Versículo de número 8. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Quem aqui já colocou a sua esperança em amigos e se frustrou? Quem já colocou a sua esperança em familiares e se frustrou? Deus está dizendo para você, para de confiar no homem. Para de confiar naquela pessoa que disse que iria te ajudar. Deus está dizendo, confia somente em mim. Coloca a sua esperança e a sua confiança nas minhas mãos. Porque o homem pode falhar, mas o Deus que você serve, Ele não falha. E alá massuri canta labalabás. Versículo 9. A palavra diz, é melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Diga glória a Deus. Você pode pensar assim, pastor, mas eu sou tão pequenininho e eu dependo da ajuda dele, da ajuda dela. Deus está dizendo, o homem não pode fazer nada por você. Se você está pensando, pastor, mas o meu trabalho, eu tenho que depender daquela pessoa. Deus está dizendo, você não depende do patrão, não depende do teu parente, você depende de Deus. A tua dependência tem que estar no Senhor. Por gentileza, Êxodo capítulo 1. Êxodo capítulo de número 1. Verso de número 15. Deus prepara Moisés como libertador. E como o pastor Ian bem disse, Moisés era um projeto de Deus. E você vai entender que toda vez que Deus tem um projeto, o diabo vai fazer de tudo para acabar com esse projeto. Mas Deus conta com aqueles que são tementes a Ele. Diga para quem está do seu lado, ninguém pode frustrar os planos de Deus, porque Deus conta com aqueles que são tementes a Ele. Quantos são tementes ao Senhor aqui? Diga para essa pessoa, Deus conta contigo. Deus não está contando com quem é infiel não. Deus está contando com quem é temente. E quem é temente ao Senhor aqui?
E toda pessoa que é temente paga um preço muito alto. Mas vale a pena pagar um preço bem alto, mas ser temente na presença do Senhor. Verso 15. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá, e o nome da outra Puá. E disse: quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. Entenda que o rei já estava dando um decreto. É para matar. Se for menino, mata. Olha a crueldade. E entenda que a palavra de um rei é uma ordem. E elas recebem essa ordem. Versículo de número 17. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes, conservaram os meninos com vida. A história está se repetindo. Deus, ele encontra Obadias como sendo um homem temente a ele. E Deus agora, ele está encontrando Sifrá e Puá. Duas mulheres que sentiram no coração o desejo. Olha, preste atenção. Elas estão desobedecendo a ordem do rei, da maior autoridade. E entenda que a vida delas estava em jogo. Mas essas mulheres tomaram uma decisão. O rei, ele pode mandar nessa terra, mas eu sirvo um Deus que manda no céu e manda na terra. Erga as tuas mãos aos céus agora. É aquele que está na sua vida, é o que manda no céu, que manda na terra. E ele está dizendo: se posiciona, teme, me obedece, que nada vai suceder de mal contra a sua vida. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Amém. Diga: Deus conta com os tementes. 1 Reis, capítulo de número 18. 1 Reis, capítulo 18, por gentileza. Versículo 4. E esse Obadias temia a Deus. E por temer a Deus, ele sabia que ele não poderia ficar de braços cruzados. Ele sabia que Jezabel estava exterminando a todos os profetas. Mas agora, Obadias, ele vai tomar uma decisão. E só quem é temente pode tomar essa decisão. Versículo de número 4. Porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, de 50 em 50, e os escondeu numa cova, e os sustentou com pão e água. Diga glória a Deus. E entenda que Obadias agora, ele vai desobedecer ao rei, à esposa do rei, porque entenda que Obadias agora, ele pensa: eu tenho que fazer alguma coisa. E a palavra vai dizer que ele vai esconder 100 profetas e vai prover para a vida deles pão e água. E preste atenção, por gentileza. O lugar de profeta não é na cova. Lugar de profeta não é na caverna. Mas por causa de um propósito, esses 100 profetas precisaram ficar escondidos no anonimato. E agora nós entramos na palavra do Senhor. Entenda que esses profetas vão passar um período de isolamento. E quando nós olhamos para essa palavra, facilmente identificamos a nossa vida. Você diz assim: eu tenho servido a Deus,
eu tenho servido ao Senhor e ninguém olha para mim. Sou uma pessoa dedicada e quanto mais eu faço, ninguém consegue ver o meu valor. Mas Deus está dizendo, você está sendo preparado, você está sendo guardado. E entenda, eu sei que é difícil ouvir isso, eu sei que é bom ser reconhecido, mas Deus está dizendo, eu estou te guardando, para que no tempo certo, algo grande seja realizado na sua vida. Diga para quem está do teu lado, Deus está te preservando. Calma, está tudo sob o controle. Nesse processo da cova, Obadias está sendo um servo usado por Deus para alimentar os profetas do Senhor. Talvez você entrou aqui nessa madrugada para buscar Deus, cansado, com problema, dificuldade, mas Deus está dizendo, eu te trouxe aqui para te alimentar. E quem está sendo alimentado pelo Senhor aqui? E entenda que no processo da alimentação de Deus, é necessário que Deus nos separe. Diga para quem está ao teu lado, Deus está te separando. Diga glória a Deus. E nesse processo de separação, muitas pessoas vão te abandonar. Nesse processo de separação, o amigo vai te abandonar. Nesse processo de separação, aquele que andava contigo não vai andar mais. Oh meu Deus, e você está falando, pastor, alguém contou minha vida para o Senhor. Ninguém contou tua vida para mim não. É o Espírito Santo de Deus aqui nessa noite, e Ele está dizendo, eu estou nesse negócio. Diga assim para quem está do teu lado, é verdade ou não é? Que você está sozinho, separado, mas nesse processo de isolamento e de separação, o Senhor, Ele te fortalece. E entenda que para Deus usar o seu servo com poder e autoridade, primeiro Deus alimenta, depois Ele separa, depois Ele fortalece. Você entrou aqui fraco, desanimado, pensando em desistir, mas nessa noite o Senhor, Ele te fortalece, te fortalece, te fortalece. Aleluia. E após Ele fortalecer, o Senhor está mostrando para aqueles 100 profetas que Deus está guardando. Diga para quem está do seu lado, Deus está te guardando. Deus está te guardando. E entenda que é difícil passar por esse processo. É verdade, não é, minha gente? Muitas das vezes nós pensamos que tudo vai acontecer na nossa vida, diretor, da noite para o dia, mas tem um processo. É muito fácil, nós vemos uma pessoa sendo reconhecida, mas ninguém sabe o processo que aquela pessoa passou. Você deve estar pensando, quando vai chegar a minha vez? Parece que Deus se esqueceu de mim. Mas Deus está dizendo, você está no processo, no caminho certo. Primeiro você some, para depois Deus começar a fazer você aparecer. Diga glória a Deus. Aleluia. Entenda que quando eles são escondidos, Jezabel já tinha o seu plano declarado. E qual era o plano de Jezabel? Mata. Mas porque entrou Obadias na história, aquilo que era para ser morte, o Senhor trouxe em vida. E aí que eu quero que você entenda essa palavra ao seu coração. Nesse exato momento, muitas pessoas que te conhecem já estão dizendo, aquele ali já morreu. Para aquela pessoa não tem mais jeito. Ninguém ouve mais falar do nome dele, do nome dela. Aquela pessoa já está falida. Mas Deus está dizendo, deixe eles pensarem que você está falido.
Deixe eles pensarem que você morreu, enquanto eles cantam vitória e zombam de você. Deus está te preparando, Ele está te fortalecendo. E entenda que quando chega o fim do processo, agora o Senhor, Ele vai tirar os seus profetas de dentro da cova. Até o dia de hoje, você estava na cova, sendo protegido, alimentado, fortalecido, separado. A irmã entendeu ali, mas Deus está dizendo que nessa manhã Ele está abrindo essa cova e está dizendo: sai daí, porque eu vou cumprir na sua vida a minha vontade, a minha vontade. E entenda que olhando para essa cova, ela pode ser funda. E você até pensou que não tinha mais jeito. Mas aí o Senhor te preparou, guardou o seu coração. E Ele está usando a minha vida para falar para você que nesta madrugada, essa cova vai ser aberta para você. Aqueles que verdadeiramente não são vistos, aqueles que não são reconhecidos, Deus está dizendo: essa é a noite do reconhecimento. Lá atrás nós temos profetas que estão saindo da cova. Cadê os profetas lá atrás que estão saindo da cova? Aleluia, aleluia. Pensaram que o plano morreu, mas aqui no meio nós temos profetas também que estão saindo dessa cova. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Nós temos aqui na frente também aqueles que já tinham decretado a tua morte, mas Deus está dizendo: hoje você sai dessa cova. Cadê você aqui na frente que sai dessa cova hoje? Diga glória a Deus. Deus está dizendo: hoje você sai dessa cova e o nome do Senhor Jesus será glorificado na tua vida. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Pega na mão desse crente temente ao Senhor, diga para ele: você sai dessa cova hoje. Diga para ele: você sai dessa cova hoje. O teu lugar não é na cova. Diga glória a Deus. Deus, Ele quer usar a sua vida. Oh, aleluia, aleluia. Pode aplaudir ao Senhor. É para Ele. Glória a Deus. E nesse processo, Elias, ele vai perder uma grande oportunidade. Porque Elias, com medo, ele vai para onde, gente? Para a caverna. E eu quero te encorajar nessa noite para dizer para você que Deus não quer você dentro dessa caverna. Eu vou falar de novo: sai dessa caverna. Lugar de profeta não é na caverna. Aleluia. E entenda que Elias vai para a caverna e durante 3 oportunidades vai dizer: ô Elias, come, bebe, porque longa é a sua caminhada. Porém, Elias, com medo, ele vai rejeitar. E aí nós vamos tocar em um ponto muito sensível e delicado. Quando Deus vê uma pessoa que dá desculpa, que não quer, e fica se achando a última bolacha, dizendo: se eu não tiver, não acontece. Sou eu que faço. É o meu nome. E Deus está dizendo: Deus não depende deles.
Deus não usa ninguém por nome, mas Deus usa aqueles que são tementes. E Deus está dizendo: Ele vai mudar muitas posições e vai tirar quem tem nome e vai levantar a geração de temente a Deus. E quantos tementes ao Senhor que serão usados por Deus? Diga glória a Deus, glória a Deus, diga glória a Deus. Elias, ah é? Você não quer sair dessa caverna não? Você acha que a minha obra vai acabar por causa de você? 1 Reis capítulo 19, versículo de número 15, diz a palavra do Senhor: E o Senhor lhe disse: vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem e unge Azael rei sobre a Síria, e também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel, e também Eliseu. Repita comigo: e também Eliseu. Guarda esse nome. Filho de Safate, de Abel Meolá. Repita comigo: ungirás profeta em teu lugar. Agora o bicho pegou. Porque Elias achou que ele era o exclusivo. Diga para quem está do teu lado: não existe o exclusivo na presença do Senhor. Ele usa quem Ele quer, Ele levanta quem Ele quer. Pode ser pequeno, pode ser anônimo, mas se for temente a Ele, Ele vai usar. Pode aplaudir ao Senhor, é para Ele. Mas como assim, Deus? Eu sou o profeta. E como o Senhor vai ungir um outro profeta se eu estou aqui? Agora a ficha caiu. Deus está deixando bem claro para Elias: ô Elias, se você não quer, eu tenho muitos que estão na fila esperando uma oportunidade. Não, você não pegou essa palavra não. Deus está dizendo: essa manhã é manhã de oportunidade. E quem vai abraçar essa oportunidade aqui, erga as mãos ao céu, diga glória a Deus. Se Elias não quer, Deus tem alguém para o lugar dele. Diga para quem está do teu lado aí: se você não quiser, Deus já tem alguém preparado para colocar no seu lugar. Deus está aqui nessa noite. E entenda que quando Elias ele unge a Eliseu, Deus está deixando bem claro: eu não tenho prazer em pessoas covardes. E entenda que Deus te trouxe aqui nessa noite para falar para você que esse processo de cova termina hoje. Hoje, creio eu, que nós não temos Elias aqui. Nós não temos ninguém na caverna aqui. Mas se você entrou na caverna, Deus está dizendo: sai dessa caverna agora. Porque se você continuar nessa caverna, fugindo do seu chamado, o maior prejudicado vai ser você. Mas o Senhor está aqui nessa noite com a sua botija de azeite, e Ele está percorrendo o meio dessa igreja, e Ele está procurando os Eliseus da presença dEle. Eu quero ver se ao teu lado tem um Eliseu aí. Se esse Eliseu está recebendo essa palavra, abre a tua boca agora e comece a glorificar ao Senhor, porque Deus está dizendo: o homem não te viu, mas eu estou te vendo. Chamanara cantará massúria e a delevasse cantalaia. Sobe, sobe, sobe. Sobe a altura desse glória, sobe, sobe, sobe a glória desse glória.
ainda existe os remanescentes, ainda existe os profetas do Senhor que estão sendo preparados, guardados para avivar essa geração. Aleluia, pode aplaudir ao Senhor. O que Obadias preparou para alimentar os profetas? Eu sei que é delicado o que eu vou falar agora, mas o meu compromisso é com Deus. Eu sei que passamos por uma fase que é difícil não ser reconhecido, menosprezado, é ruim passar por isso. Mas quando nós estamos em um processo liderado por Deus, Ele nos coloca em uma cova e Ele prepara uma alimentação exclusiva. O que os profetas receberam? Repita comigo: pão. Repita comigo: pão. Esse foi o alimento dos profetas. Eu acho que você já pegou essa palavra. Desde o início dessa vigília, Deus está te dando pão para você comer, palavra para a sua alma, sustento para a sua caminhada. Utilizo a palavra do meu pastor, do meu amigo pastor Ian. Deus é Deus de coisas grandes. O que Deus tem para você é coisa grande. Diga para quem está do teu lado: é coisa grande. Mas você tem que se alimentar, se fortalecer. Pastor, como que eu me fortaleço? Erga tuas mãos aos céus agora e comece a glorificar, porque o pão do céu está descendo aqui. Ele está te fortalecendo, Ele está te capacitando, e Ele está dizendo: se alimenta, come, se alimenta, come, porque eu tenho uma grande obra na sua vida. Se alimenta. Eles comiam pão e bebiam água. Pão e água. Quando você está passando pelo processo, pela preparação de Deus, é somente pão, água e anonimato. Diga para quem está do teu lado: essa é a tua refeição. Diga: pão, água e anonimato. Mas esse anonimato é perante o homem. Esse anonimato não é perante o Senhor. Ele vê o que o homem não vê. Ele consegue ver o que o homem tenta esconder. E Deus está dizendo: não adianta te esconder. O Senhor, Ele vai te achar e Ele vai te exaltar. E só quem crê nessa palavra, erga as mãos aos céus e glorifique ao Senhor. Aleluia, pode aplaudir a Ele. Pão e água. E o Espírito Santo, ele representa a água. E entenda que nesta noite, usando a palavra do nosso diretor, do pastor Jean Vilela, hoje você vai receber uma água fresca sobre a sua vida. Hoje o Espírito Santo de Deus vai te dar uma água pura e cristalina que vai vir do altar dele para a sua vida. O pão você está recebendo e você vai receber a água também. Depois que você receber esse pão, essa água pode se preparar. Pode se preparar. Porque aquilo que você não pensou, não imaginou, Deus vai cumprir na sua vida. E se coloque de pé, por gentileza. Aleluia. Eu estou ouvindo o som dos profetas aqui. Eu estou ouvindo o som dos profetas que estão dizendo: Deus não se esqueceu de mim.
Chamanara cantaramassúria delevase canta laia. Tilia souria ria canta lamassúria delevácia. Ia promanagacheia promanara canta labaia. Ele já está preparando água para você beber aqui. Ele já está preparando água para você beber aqui. Com todo carinho, pegue na mão de quem está do seu lado. Aleluia, diga para quem está do teu lado: é hoje. Está muito fraco, é hoje que Deus vai cumprir o que Ele tem na sua vida. O homem até tentou, mas Deus frustrou o plano dos homens e está dizendo para você: o que eu te prometi ainda está de pé. Ore comigo assim: Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, obrigado pela palavra que eu recebi nessa manhã. Diga: Pai amado, eu pensei que a minha vida teria um fim nesta caverna, nessa cova, mas o Senhor é fiel na minha vida e me tira dessa cova hoje. Diga: Pai amado, muito obrigado, porque o Senhor não se esqueceu de mim. Comece a glorificar ao Senhor agora. Comece a glorificar ao Senhor agora. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, a palavra que o Senhor colocou no meu coração, ela foi enviada, mas agora eu quero te pedir: o Senhor já alimentou os teus servos com pão fresco, mas agora eu quero te pedir que o Senhor venha tomar desde as pessoas que estão aqui na frente até o final da igreja. Eu te peço agora, comece a derramar a sua água cristalina sobre cada vida. Vai recebendo a água do Espírito Santo. E a lamassuri canta laia, tilia souria canta labaia. Recebe água para o teu ministério. Agora erga tuas mãos aos céus agora. Agora é o seu momento com Deus. Agora é o seu momento com Deus. Chegou a tua hora. Vai glorificando. E a lamassuri canta laia. Você entrou aqui na caverna, mas você vai sair daqui para cumprir o que Deus tem na tua vida. Sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos pode se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Declare: não se frustrarão. Não se frustrarão. Não se frustrarão. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá.
Os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar. Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. E se o teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar. Mas se Deus tem um plano contigo,